Banasa era um perdedor gentil que foi convocado como herói, mas revelou-se fraco e inútil. No entanto, quando ele doma uma garota lobo-quente, ele se torna extremamente poderoso e usa sua nova força para derrotar todos, incluindo um gatinho lobo. Depois de ser convocado, Banasa se vê cercado por vários magos e o bispo lhe diz que ele é um candidato a herói que vai lutar contra o exército das trevas e libertar sua nação do mal. Enquanto avaliam suas habilidades, o bispo explica que os heróis são convocados como nível 1 e recebem habilidades divinas e estatísticas elevadas dos deuses para ajudar em sua missão. Infelizmente para Banasa, os deuses decidiram tirar uma soneca durante sua invocação, então tudo o que ele recebe são estatísticas horríveis e algumas habilidades básicas de negócios que não são boas em batalha contra o exército das trevas. Uma vez, outro herói com estatísticas lendárias é convocado e todos correm para seu pódio para bajulá-lo, ignorando Banasa como um filho do meio na mesa de jantar. Logo depois, o príncipe encantado é levado ao rei que organiza uma grande festa para ele, enquanto Banasa espera do lado de fora, desejando que o mandem de volta para casa. Mais tarde ele descobre que não pode voltar pelo caminho que veio. Então, para compensar seu fracasso, o rei oferece-lhe residência em uma fortaleza próxima. Após viajar por quase 3 semanas, ele é deixado do lado de fora de uma floresta com uma bolsa sem fundo, que tem comida e dinheiro suficientes para durar um bom tempo. Olhando na bolsa, ele encontra uma espada barata e a usa para derrotar as gosmas que o atacam. Sua espada quebra após alguns golpes, mas ele consegue atingir o nível 2 e todos os seus status mostram estranhamente o símbolo de infinito, o que significa que estão agora no máximo. Ele então ativa as diretrizes de voz e é apresentado a um monte de novos feitiços que pode usar agora. Depois ele decide descansar na floresta, mas é avisado que está contaminada por um gás demoníaco venenoso. Seu guia de voz diz para ele usar um feitiço de purificação para remover o gás. E mesmo que tudo pareça normal, Banasa ganha dezenas de novos níveis e habilidades. De volta à capital, a princesa se aproxima do rei e diz que é cruel deixar o herói na floresta, especialmente porque o exército negro tem uma base lá. Nesse momento, o mensageiro revela que alguém purificou toda a floresta, e o rei acredita que foi feito pelo outro herói com estatísticas lendárias. No entanto, ele fica chocado ao saber que foi feito pelo herói inútil que foi enviado para o norte. De volta à floresta, Banasa quase atinge o nível 400, e como ele está proibido de viver na cidade, a guia de voz o aconselha a usar magia de metamorfose para que outros não o reconheçam. Ao tentar pela primeira vez, ele acidentalmente se transforma em uma garota com grandes atributos, mas decide que ainda não está suficientemente consciente para ser uma mulher. Após conseguir um novo disfarce, ele usa magia de teletransporte para retornar à capital. Porém, quando tenta voltar para o seu mundo, o feitiço não funciona. Depois, ele anda pela cidade procurando maneiras de ganhar dinheiro, encontrando uma guilda de aventureiros que funciona de forma semelhante à do seu mundo anterior. Ele se registra com o nome de Flio e vai até o quadro de avisos para encontrar trabalhos. É quando ele vê uma garota pedindo a um aventureiro para escoltá-la até a Floresta Belavesa, a mesma em que ele esteve antes. Todos a rejeitam achando que é muito perigoso, então Banasa se aproxima dela e educadamente diz que vai apenas teletransportá-la até lá. Ao ouvir o nome do feitiço, todos começam a observá-lo, fazendo-o perceber que magia de teletransporte é super avançada neste mundo. Naquele momento, uma loira tira sua espada, se apresentando como Bolerosa, e o chama de mentiroso por usar magia de teletransporte. Seu esquadrão acusa Banasa de ser o fracote deste mundo. E como ele não quer causar problemas, ele decide mostrar às meninas que não está mentindo. Todos se reúnem em um beco discreto, e Banasa teleporta todos eles para a floresta sem nenhum esforço, para a surpresa de todos. Bolerosa imediatamente se ajoelha, chamando-o de Sr. Flio e pedindo desculpas por ter sido rude com um mago tão habilidoso. Por outro lado, a menina nota que todo o gás venenoso na floresta desapareceu. Mas antes que Banasa diga a ele que foi ele quem fez isso, a voz guia informa que a menina também é um demônio, e ele basicamente acabou de puxar um Itachi em todo o clã dela. Ao ouvir isso, Bolerosa e seu esquadrão sacam suas armas, revelando que ouviram falar de um demônio que guia aventureiros até a floresta e os caça. A princípio, seu rosto inocente mostra sinais de medo, mas quando percebe que não tem saída, finalmente revela sua verdadeira forma, revelando-se como Fenris dos Quatro Infernais. Enquanto ele libera gás tóxico ao seu redor, todo o esquadrão cai de joelhos e Bolerosa explica que os Infernal Four são alguns dos demônios mais fortes deste mundo. Como Banasa não pode proteger todos de uma vez, ele usa magia de teletransporte para enviar as garotas para longe. Uma vez sozinho, ele se recusa a morrer tão cedo e usa todos os feitiços que conhece para enfrentar o monstro. Apesar de ser inexperiente em combate, Banasa usa qualquer feitiço que aparece para escapar dos ataques de Fenris, deixando-a cada vez mais frustrada. Eventualmente, ele consegue imobilizá-la usando magia de gravidade, e a voz guia sugere que ele use subjugação para controlar os pensamentos de Fenris e transformá-la em uma escrava. No entanto, Banasa é uma alma gentil que é contra a escravidão e se recusa a usar o feitiço. Enquanto ele continua hesitando, Fenris faz o possível para escapar de sua magia gravitacional, mas acaba desmoronando, aceitando que sua magia não é forte o suficiente para enfrentá-lo.
Ela pede ao guia para tirar sua vida, mas Banasa se recusa, dizendo que nunca quis lutar com ela em primeiro lugar. Então ele levanta sua magia, mas Fenris está confusa, porque ela pensa que humanos e demônios devem lutar até o fim amargo. No entanto, Banasa diz que para ele é tudo igual e que nunca pode ferir ninguém que se renda a ele, para choque de Fenris. Ela então se transforma de volta em sua forma humana, mas Banasa de repente se vira, dizendo a ela que ela tem todo o estoque em exibição. Ao cobri-la com sua própria jaqueta, ele educadamente diz a ela que a deixará ir se ela parar de caçar seres humanos. Então ele decide pegar algumas roupas para ela de sua bolsa, mas Fenris adormece devido ao esgotamento de magia. Banasa então monta acampamento nas proximidades e permite que ela durma dentro enquanto ele olha todos os feitiços que desbloqueou. Logo depois, Fenris acorda e percebe que Banasa a curou enquanto ela estava dormindo. Ela ainda está confusa porque qualquer outra pessoa no lugar dele teria aproveitado e depois a abandonado. Para retribuir, ela promete nunca mais lutar contra humanos. Além disso, ela o declara como seu mestre e promete dedicar toda a sua vida a dar-lhe apoio moral durante o dia e apoio oral durante a noite. Banasa imediatamente recua, dizendo que não apoia a escravidão e não pode possuir uma vida, mas Fenris começa a fazer caras fofas para fazê-lo mudar de ideia. Ela até disse que preferia morrer se não pudesse servi-lo, então Banasa concorda relutantemente em deixá-la ficar ao seu lado. Mais tarde, ele explica que foi convocado de outro mundo como um candidato a herói, mas não tem habilidades e nem pode voltar para o próprio mundo. Ele temporariamente desfaz sua magia de mudar de forma para mostrar a ela seu verdadeiro rosto, até mesmo contando que as pessoas do castelo estão atrás dele. Ele então diz que não tem para onde ir e nenhum objetivo em mente e que se ela o seguisse, ela também seria um vadio. Fenris calmamente diz a ela que sua espécie vive para um único propósito e que é servir aquele que eles consideram seu mestre. Ela ainda diz que não importa quem ele é e de onde ele vem, porque ela será leal a ele pelo resto de sua vida. Enquanto isso, no castelo, o rei se dirige ao outro herói perguntando-lhe sobre as novidades em relação à sua missão contra o Exército das Trevas. O herói reclama que as forças que ele tinha eram um bando de covardes que quebraram a formação quando viram os demônios e foram exterminados em 2 segundos. Ele diz ao rei para ser grato por salvar quem pôde antes de sair como uma rainha cheia de atitude. Depois que ele vai embora, o rei descobre que o herói na verdade ficou até o final e fugiu como um covarde enquanto os outros lutaram bravamente até o fim. Lá fora, o herói se preocupa com o fato de que, embora suas estatísticas sejam boas, ele não tem habilidade, o que significa que não pode lutar contra feras mais fortes. Logo em seguida, sua serva Suya aparece, e a única coisa que a destaca é o tamanho de seus melões. Ela convida o herói para uma viagem à Cidade do Amor, e ele vai ansiosamente com ela. No dia seguinte, Banasa e Fenris caminham pela cidade, e o cara aconselha ela a não chamá-lo de mestre. Quando um lojista a chama de senhora, Banasa acha que é melhor que as pessoas pensem nela como sua esposa. Fenris, no entanto, confunde isso com uma proposta e concorda em se tornar sua esposa, dizendo que é a maior honra para a sua espécie ter um marido forte. Mais tarde, Fenris se registra na guilda com o nome Rise, e consegue um acessório semelhante ao que Banasa tem. Ficando toda tímida, ela explica que em sua espécie, o casal geralmente engole os ossos de uma presa que caçam juntos para celebrar o casamento. E isso a lembrou disso. Depois, Banasa a aconselha a permanecer disfarçada e tentar agir da forma mais humana possível. Nesse momento, a moça da guilda informa a todos sobre um pedido urgente, revelando que um grande grupo de ursos psicopatas foi avistado ao norte daqui. Com o preço 10 vezes maior que o normal, Fenris pede a Banasa para aceitar a missão. Mas ele acha que não é forte o suficiente. Para provar que é forte, Fenris assume a missão e eles se teleportam para onde os ursos devem aparecer. Quando Fenris fica animada com a ideia de lutar ao lado de seu mestre, eles ouvem um grito e correm para ver Bolerosa e seus cavaleiros cercados por alguns ursos. Quando um de seus cavaleiros é dominado por um urso, Banasa usa um feitiço de relâmpago para derrubá-lo junto com o resto deles. Enquanto as garotas assistem em choque, Banasa finalmente aparece e elas o reconhecem como Ser Fleo, o cara que a salvou anteriormente. Depois de agradecê-lo por salvá-la novamente, Bolerosa pergunta a ele sobre Fenris e Banasa diz a ela que ela é sua companheira de viagem. Isso deixa Fenris triste porque ela quer que ele a apresente como sua esposa. Nesse momento, um urso a embosca do nada, mas apenas um olhar nos olhos dela é suficiente para fazê-lo se render. Enquanto Fenris e Banasa discutem transformar este urso em um animal de estimação, Bolerosa e seu esquadrão observam horrorizados porque essas bestas deveriam ser animais de visão. Banasa então lança um feitiço de restrição ao redor do urso para impedi-lo de atacar humanos, seguido por uma mágica de transformação que o transforma em uma pequena raposa fofa. Depois, Bolerosa os leva para sua casa, onde todos se apresentam um por um. O grupo dela é formado por Blossom, Billery e Belano, e todos eles pedem a Banasa para ensiná-los a ficarem mais fortes. Eles contam para ele que o exército liderado pelo herói foi eliminado pelos ursos psicopatas e o herói se recusou a liderar outro ataque até que o reino lhe fornecesse guerreiros melhor equipados. Assim, o rei ordenou que todos os cavaleiros melhorassem derrotando pelo menos um urso psicopata, mas eles não são fortes o suficiente para isso.
Ouvindo tudo isso, Fenris de repente fica com ciúmes e uma aura escura a envolve, mas Banasa a acalma dizendo às garotas que ela é na verdade sua esposa. As garotas recuam porque não querem se meter na vida pessoal dele, mas Fenris de repente muda de ideia e diz a Banasa para ensinar as garotas a lutar. Depois que ele concorda, as meninas pedem mais uma coisa, um quarto na casa dele para que possam estar perto dele o tempo todo. Antes que ele possa responder, Fenris concorda em deixá-los entrar, dizendo que de qualquer forma só precisarão de um quarto, já que são um casal. Enquanto isso, um demônio gato chamado Eliminas relata ao Sombrio que o acampamento deles na Floresta Delivesa foi completamente aniquilado por um feitiço de purificação. Intrigado pela pessoa que o lançou, o Sombrio ordena que ela capture o culpado. No dia seguinte, Banasa acorda e encontra Fenris sentada ao seu lado fingindo ser sua esposa. Ele se lembra de como na noite anterior ela queria perder a virgindade, mas quando o cara recusou, ela ficou triste. Pensando que ele a odeia, ele explicou que não podem pular a fase de lua de mel, e que é melhor se ele dormir no corredor. Mas ela o lembrou que os outros vão ficar desconfiados. Ela então o ajuda a tirar a roupa de dormir, mas Bolerosa entra no quarto no pior momento, e só tem tempo de pedir desculpas e fugir. Mais tarde, Banasa decide que é hora de treinar as meninas, então ele as coloca contra um javali selvagem para endurecê-las. Mas assim que a besta avança contra elas, Bolerosa entra em pânico e foge. Felizmente, Blossom intervém e para o javali com um forte golpe de sua espada. Fenris rapidamente diz a Belano para levantar um escudo na frente de Blossom e ela faz isso a tempo. Depois disso, Billeri se aproxima e dispara sua flecha, mas sua mira está tão errada que o tiro mal arranha o javali. As coisas pioram quando a magia de Belano se esgota e o escudo desaparece, permitindo que o javali furioso os persiga novamente. Enquanto Banasa observa as garotas gritarem como se estivessem em uma casa mal assombrada, ele diz a Fenris que construir um harém de mulheres incríveis é muito mais realista do que transformar esses desastres ambulantes em guerreiras. Mais tarde naquela noite, enquanto Banasa traz camas confortáveis para as meninas, Fenris chama todos para jantar, servindo orgulhosamente carne crua, como se fosse uma refeição gourmet. Banasa olha para o prato horrorizado, mas educadamente diz que seria melhor se a carne estivesse cozida, mas ela gosta crua, como sua mãe. Ele se oferece para ajudar e Bolerosa se junta a ele na cozinha. Logo, eles preparam uma refeição decente que realmente parece comestível. As meninas ficam surpresas com o quão bom o sabor da comida é e assumem que magia estava envolvida, mas Banasa lhes diz que é tudo graças a Bolerosa. Fenris, por outro lado, olha para a salada com suspeita e diz que apenas bestas fracas comem grama. Banasa a convence a experimentar e, após uma mordida, ela admite silenciosamente que é boa. No dia seguinte, eles levam uma carroça cheia de javalis mortos para a cidade e os entregam ao Gilda, chamando a atenção de todos. Enquanto esperam, Fenris pede para explorar a cidade e Banasa concorda. Nesse momento, um demi-humano chamado Leolith se aproxima de Banasa e diz que precisa falar com ele em particular. Banasa o segue até um escritório onde lhe oferecem chá e dizem que o rei ouviu falar de suas conquistas. O rei quer que Banasa ajude o herói e se torne um cavaleiro honorário em troca. Banasa escuta, mas recusa casualmente porque prefere passar suas manhãs acordando com Fenris em ações íntimas. Ao sair, Banasa encontra Fenris com um visual abatido. Quando ele pergunta o que aconteceu, ela insiste que está tudo bem. O que ela não conta é que se matriculou em uma aula de culinária e acabou causando um desastre na cozinha. Naquela noite, o herói, cercado por seu harém de garotas interesseiras, aprende sobre as proezas de Banasa e decide torná-lo seu braço direito. Um mês se passa e Banasa ainda está recusando ofertas dos cavaleiros enviados pelo rei. Fenris reclama sobre o quanto eles têm sido irritantes e se oferece para espantá-los, mas Banasa diz que não é necessário. Mais tarde, eles encontram Blossom trabalhando duro no campo com seu urso de estimação, Saib, e enquanto Banasa elogia seu esforço, ele se pergunta se ela seria mais forte se colocasse essa energia em seu treinamento de combate. Ao mesmo tempo, Fenris encontra Billeri praticando tiro com arco na floresta, mas diz a ela para mirar em algo que não seja uma árvore. Billeri se recusa, dizendo que nunca poderia machucar nenhum animal porque todos são fofos demais. Mais tarde, Banasa encontra Belana descansando debaixo de uma árvore. Ele dá a ela um anel mágico que aumenta sua energia e diz para testá-lo mais tarde. Enquanto ele se afasta, ela tenta mover o anel para o dedo anular, mas Fenris aparece de repente e ameaça cortar seu dedo se ela usar. Eles são interrompidos por um grito de Bolerosa, que está sendo atacada por uma lagarta gigante. Antes que Banasa possa intervir, Fenris corta a criatura ao meio e repreende Bolerosa por fingir ser fraca quando ela poderia facilmente lidar com um monstro de rank C. Quando ela o acusa de tentar conquistar seu suposto marido, Bolerosa fica sem palavras e nenhum deles nota. Elimina-os observando-os dos arbustos, exceto Fenris. Naquela noite, Fenris surpreende a todos com um jantar cheio de comida deliciosa e bem cozida, e admite que tem secretamente feito aulas de culinária. Ela também aprendeu que o caminho para o coração de um homem é através de um curry bem feito, por isso se esforçou para aprender isso também. Enquanto ela se aconchega com Banasa, Eliminas observa com horror, se perguntando como a mais corajosa guerreira do Exército Sombrio se transformou em uma dona de casa comum.
Nesse momento, Fenris aparece atrás dela e a convida para tomar chá. Durante a conversa, Fenris brinca dizendo que ela é casada com Banasa, o que surpreende Eliminas. Ela tenta avaliar o poder de Banasa, mas não consegue, o que a deixa ainda mais curiosa. Eles falam sobre a floresta de Eliveza e a falta de bestas mágicas por lá, e Banasa casualmente menciona que usou um feitiço de purificação nela. Eliminas quase engasga com seu chá e acusa-o de ter comido o irmão de Fenris, que estava estacionado lá. Fenris manda ela calar a boca e revela que o irmão dela fazia parte do exército infernal dos Sombrios, e se ele morreu tão facilmente, foi culpa dele mesmo. Banasa fica surpreso que Fenris nunca mencionou isso, mas ela diz que não importava porque ela escolheu ficar com ele. De repente, o restante das garotas aparece com rostos horrorizados, tendo ouvido tudo. Eliminas não se importa e pensa consigo mesma que Banasa é um perigo para o exército das trevas, enquanto Fenris é um traidor. Ela o desafia para uma batalha simulada, e mesmo que Fenris o avise para não aceitar, Banasa aceita. Lá fora, Eliminas avança contra ele com seu feitiço de veneno de gato e segue com vários ataques sorrateiros, mas Banasa os contra-ataca todos. Ele então aprende usando um feitiço chamado Crucifixion, e depois de lutar para se libertar, ela desiste e vai embora derrotada. Na manhã seguinte, Banasa pede desculpas às garotas por manter a identidade de Fenris em segredo, e diz que elas podem denunciá-los ao castelo se quiserem. Mas as garotas dizem que nunca fariam isso porque ambos os ajudaram muito durante os últimos 30 dias. Logo depois, eles ouvem uma comoção lá fora e encontram Eliminas de pé com um grupo de dragões. Ela diz a eles para se renderem, mas Banasa está mais empolgado do que assustado porque ele também é um entusiasta de Game of Thrones. Quando ela comanda os dragões a atacar, Banasa extermina metade deles com um único feitiço de relâmpago, deixando Eliminas em choque. Quando o restante dos dragões foge, ela corre atrás deles. Enquanto eles partem, Blossom diz que gostaria de ter derrotado um dragão para ganhar o título de matadora de dragões. Banasa diz que pode ajudar e diz para ela lançar a enxada. Quando ela faz, ele usa magia para aumentar a velocidade e a força, e atinge o dragão bem na cabeça, matando-o. Blossom verifica seu status e grita de alegria ao ver o novo título. O resto das garotas implora a Banasa para ajudá-las a obter o mesmo título, mas ele diz que todos os dragões já se foram, o que as deixa desapontadas, especialmente Bolirosa. Enquanto isso, nenhum deles percebe que o próprio Dark One tem observado através de um orbe mágico. Ele está impressionado que alguém com uma aparência tão comum possa usar feitiços que nem mesmo o herói consegue e decide que é finalmente hora de fazer uma visita a Banasa. Mais tarde, Banasa coloca barreiras ao redor da casa para que saibam se alguém não convidado entrar nas instalações. Fenris promete que ela mesma enfrentará Eliminas se ela os incomodar novamente, mas só de pensar nela fica irritada. Banasa, por outro lado, se sente mal pelo fato de ter jogado longe o irmão de Fenris, mas decide guardar para si mesmo. Enquanto isso, Blossom continua verificando suas estatísticas, ainda admirada por agora ser uma matadora de dragões. Os outros se reúnem em volta dela e Bolano brinca que sua enxada se tornou oficialmente uma arma lendária para matar dragões. Um momento depois, eles percebem que Bolirosa está se afastando silenciosamente e quando perguntam para onde ela está indo, ela mente e diz que está saindo para caçar. Na verdade, Bolirosa está apenas se sentindo triste porque não conquistou o título de caçadora de dragões. Ela não quer que Blossom pense que ela está ressentida, mas ela está chateada, pois o título poderia ter ajudado a restaurar a nobreza perdida de sua família. Enquanto ela caminha, perdida em seus pensamentos, um homem estranho se aproxima e pede informações sobre como chegar à casa. Ele diz ser um velho amigo de Fenris, mas Bolirosa desembainha sua espada, suspeitando que ele possa ser do Exército das Sombras. O homem admite que é, mas afirma que não tem más intenções e só quer visitar Fenris. Depois que ele promete ir embora logo após, ela abaixa sua espada e concorda em avisar a Fenris que ele apareceu. Antes de ele ir embora, ela pergunta o nome dele e ele diz que é Gozel. O nome soa estranho para ela, mas ela não tem tempo de pensar sobre isso porque Banasa e Fenris de repente aparecem. Parecendo preocupada, ela conta o que aconteceu e, para sua surpresa, eles dizem que o homem que ela acabou de conhecer não se chama Gozel. Seu verdadeiro nome é Gol, o próprio ser das trevas, e Boliros quase desmaia ao pensar que ergueu sua espada contra a maior ameaça conhecida pela humanidade. No dia seguinte, Gol visita a casa deles e é recebido por Banasa e Fenris, que o convidam para tomar chá, como se fosse apenas mais um vizinho. Enquanto eles se sentam juntos, Gol convida Banasa para se juntar ao Exército das Trevas, mas ele recusa educadamente. Gol pergunta a ele por que ele também não está se juntando ao exército do rei, e Banasa diz que é porque ele não é deste mundo e não tem intenção de se envolver com seus assuntos. Gol admite que a guerra já dura quase 500 anos, e ninguém daquela época está vivo para contar por que começou. Tudo o que ele sabe é que o Primeiro Escuro era alguém como ele que veio de um mundo diferente, e tentou dominar este. Aquela pessoa foi aceita pelos demônios como seu líder, porque os demônios eram oprimidos pelos humanos naquela época. A guerra continuou porque ambas as facções queriam dominar o mundo, mas após 12 gerações, ele próprio perdeu o interesse por essas coisas. Gol então se fortalece, dizendo que tem o dever de proteger sua espécie e não pode deixá-los vagar livremente.
Mas Banasa apenas fica lá, impassível, e diz novamente que não está interessado em escolher lados, seja humano ou demônio. Eventualmente, Gol desiste e vai embora, mas não antes de dizer que voltará para tentar novamente. Depois que ele sai, as garotas conferem Bolirosa, que está em choque após testemunhar o poder do escuro de perto. Na manhã seguinte, Bolirosa entra na sala de jantar apenas para ver Gol tomando café da manhã com Banasa e Fenris como se fossem melhores amigos. Ele a convida para se juntar a eles, mas ela se assusta e sai correndo, dizendo que não está vestida adequadamente. Durante toda a semana, ela evita Gol como uma praga, fugindo toda vez que ele visita, o que acontece todos os dias. O que eles não sabem é que um soldado real está secretamente espionando-os e enviando atualizações regulares ao rei. Quando o rei ouve que um demônio tem visitado Banasa, ele fica furioso, pensando que ele se aliou ao Senhor das Trevas. Assim que ele está prestes a enviar tropas para lidar com o traidor, a princesa tenta se manifestar. Ela diz a ele que não há prova concreta de que Banasa está se aliando aos demônios, e sugere que pelo menos conversem com ele primeiro. O rei, é claro, a silencia, dizendo que ela não entende como governar um reino. No meio dessa confusão, o herói entra na sala do trono e exige que o rei lhe dê alguns soldados para que ele possa punir Banasa por não ser patriótico o suficiente. Enquanto isso, Eliminas aconselha o Senhor das Trevas a não visitar Banasa com tanta frequência porque não é seguro. Ele diz a ela que Banasa é muito mais compreensivo do que o atual rei, e se eles puderem conquistá-lo, será bom para ambos os lados. Ela então pergunta a ele quando eles vão atacar, e ele diz para ela segurar seus cavalos. De volta em casa, Banasa está trabalhando em um escudo feito de escamas de dragão quando Fenris se aproxima dele. Como estão a sós, ela pergunta gentilmente se a decisão dele de não lutar tem algo a ver com o fato de ela ser uma ex-membro do Exército das Trevas. Banasa balança a cabeça e diz que não é por isso. É que ele simplesmente não quer lutar com ninguém, a menos que não haja outra escolha. Fenris fica comovida com a gentileza dele e segura sua mão. Mas antes que possam dizer mais alguma coisa, alguém bate à porta. Fenris se pergunta se é Gol novamente, mas quando abrem, é o herói com seu exército de palhaços. O herói diz a Banasa que sabe sobre as visitas dos demônios e o acusa de traição. Ele ameaça tirar sua vida a menos que Banasa concorde em ser seu subordinado. Quando Banasa não reage, o herói assume que ele está com medo. Banasa calmamente diz que não está interessado em trabalhar para ele ou qualquer outra pessoa. Isso deixa o herói furioso, e ele puxa sua espada, chamando Banasa de traidor. Ele também diz que vai prender todas as meninas, a menos que elas ajudem a convencer Banasa a ficar do lado dele. Isso realmente irrita Banasa, mas em vez de começar uma briga, ele decide que é melhor acampar em outro lugar. Ele diz a Fenris que não quer arriscar que as meninas se machuquem, mas elas imploram para ir com ele, dizendo que sempre foram ensinadas que demônios são maus. Mas viver com Fenris lhes deu uma nova perspectiva. Depois que eles disseram tudo o que queriam, Banasa ativa seu feitiço de teletransporte e, num instante, a casa inteira, as garotas e até os campos desaparecem bem na frente do herói. Ele apenas fica ali parado, incrédulo, sem conseguir entender como um plebeu como Banasa pode usar uma magia tão avançada enquanto ele não pode. Enquanto ainda processa a humilhação, um soldado de repente aponta que Gol chegou. No momento em que o herói avista Gol, ele perde a cabeça e ordena aos soldados que o capturem. Gol, por outro lado, pensa erroneamente que o herói é quem fez Banasa desaparecer. Ele perde o controle, entra em modo de fúria total e envia uma mensagem ao seu Exército das Trevas. Ele diz para eles se prepararem para a guerra e mostrarem aos humanos do que o Exército das Trevas é realmente capaz. Enquanto isso, Banasa e o restante do grupo chegam ao oeste da capital e Banasa garante a todos que ninguém os encontrará aqui, para grande alívio de Belerosa. Fenris, feliz por estarem todos seguros e juntos, decide cozinhar uma boa refeição, sem saber da guerra que está prestes a estourar na capital. Dias depois que Banasa e as garotas deixam o herói e seu exército para trás, o Exército das Trevas começa a atacar fortalezas humanas no norte, enquanto avançam em direção à capital. Quando o rei ouve as notícias de um de seus soldados, ele exige saber o que o suposto herói está fazendo para parar isso, e o soldado informa que o covardezinho está se escondendo em seus aposentos. Furioso, o rei ordena ao soldado que o arraste para fora. Depois que ele sai, os conselheiros do rei sugerem que a única maneira de desacelerar os demônios é lançar um feitiço de purificação em grande escala. O rei hesita no início, mas acaba concordando depois que seu conselho insiste que é a única opção. Enquanto isso, outro demônio chamado Greenel chega com as notícias e Gol imediatamente ordena que seu exército recue a tempo. Quando Eliminas argumenta que eles não deveriam porque estão em vantagem, ele diz a ela que os humanos estão prestes a usar purificação. Como esperado, o rei e seus principais magos lançaram o poderoso feitiço e eliminaram com sucesso o gás tóxico chamado Malicium, que o Exército das Trevas havia liberado. Longe, em sua nova cidade pacífica, Banasa chega em casa e encontra Fenris esperando com um sorriso caloroso e um abraço, algo que perdedores como vocês nunca irão experimentar. Ela pergunta se ele gostaria de provar seu biscoito de sobremesa, mas Banasa diz que gostaria de jantar primeiro. Depois, enquanto estão sentados tomando chá, Banasa conta aos outros que ele está explorando lojas para vender coisas e ganhar dinheiro. Blossom e Billery dizem a Banasa que querem ajudar financeiramente.
Blossom espera vender seus produtos agrícolas no mercado, enquanto Billery quer criar cavalos para pessoas que precisam de carruagens puxadas. Banasa elogia ambos, mas Bolerosa e Bolano se sentem inúteis, já que não encontraram uma maneira de contribuir. Seguindo seus instintos de lobo alfa, Fenris rapidamente lhes assegura que não precisam se preocupar e Banasa concorda, dizendo-lhes para continuarem treinando e ajudando em casa. De volta à capital, o feitiço cobra um alto preço dos magos do reino, deixando a maioria deles doente. Por outro lado, o feitiço durará 3 meses e nenhum demônio poderá se aproximar da capital durante esse tempo. Até o rei acaba acamado, então a princesa Elizabeth assume a liderança em seu lugar. Uma das suas primeiras decisões é retirar o título do herói, já que ele se provou completamente inútil. Quando os conselheiros perguntam como eles defenderão o reino sem um herói, ela diz para convocarem o oráculo em vez disso. Enquanto isso, o herói desgraçado é expulso do castelo e jura que eles implorarão para que ele volte quando o exército das trevas bater novamente à porta. Naquela noite, enquanto Banasa e Fenris estão na cama, o cara se sente grato por tudo que tem e agradece a Fenris, dizendo que não teria sido possível sem ela. Enquanto ele está falando, Fenris adormece e Banasa percebe que tem sorte de ter uma vida tão tranquila. No dia seguinte, as garotas decidem cuidar das tarefas da casa para que Fenris e Banasa possam sair em um encontro. Banasa é tímido a princípio, mas Fenris o arrasta pela cidade e os dois se envolvem em diferentes atividades, se divertindo bastante. Mais tarde, eles passam pelo mercado e Banasa pede a ela para escolher qualquer coisa que goste como um presente dele, o que a deixa muito feliz. Depois de olhar várias barracas, ela encontra uma loja vendendo acessórios que chamam sua atenção. Banasa decide dar a ela um broche que combina com seus olhos e ela aceita feliz. Naquela noite, ela volta para casa e continua olhando para o broche, e vê-la agir tão fofa faz as meninas perceberem que ela teve um ótimo dia hoje. No entanto, elas se sentem um pouco ciumentas porque vão morrer virgens a esse ritmo. Naquela noite, enquanto Banasa está dormindo, Fenris se aconchega a ele em seu sono, o que o deixa embaraçado. No dia seguinte, o herói e seu ajudante Suya entram furtivamente no tesouro do castelo, desesperados para encontrar algo que o ajude a se tornar mais forte que Banasa. Enquanto o herói xinga Banasa em sua mente, uma voz misteriosa o chama, perguntando se ele quer poder. Ele segue a voz até uma sala escondida, onde encontra uma espada cravada na pedra. A voz promete conceder qualquer desejo se ele puxar a espada. Então ele ansiosamente a puxa e é atingido por um turbilhão. Quando a fumaça se dissipa, uma mulher chamada Ria aparece. Ela se apresenta como uma gênia de baixo orçamento que controla tanto a luz quanto a escuridão, e diz que concederá a ele 3 desejos por tê-lo libertado. Enquanto isso, Elizabeth e seus conselheiros se reúnem com a Oráculo Ashura e perguntam como podem proteger o reino quando o feitiço de purificação acabar. Antes que a Oráculo possa responder, colares mágicos aparecem de repente em torno dos pescoços de todos, fazendo com que todos entrem em pânico. Elizabeth, mantendo a calma, rapidamente entende o que está acontecendo e ordena que os guardas vão para o tesouro. O oráculo então explica que os colares fazem parte de uma maldição conhecida como Colar do Sacrifício. Ela revela que Ria é quem os colocou lá e se a pessoa que fez o desejo não o cumprir, os colares levarão a cabeça de todos em troca. Elizabeth também acrescenta que há muito tempo o rei fez um desejo ao mesmo gênio para derrotar o Ser das Trevas, o que levou à morte de metade das criaturas vivas na Terra. É por isso que Ria foi selada e ela permanece lá desde então. Todos estão horrorizados, mas Elizabeth permanece calma e pede ao oráculo para ler as cartas. O oráculo diz que a única esperança agora é encontrar o verdadeiro herói, aquele que já foi convocado. Os conselheiros percebem imediatamente que ela está se referindo a Banasa e sugerem enviar o exército para encontrá-lo, mas Elizabeth diz que é uma péssima ideia, pois as tropas são necessárias para proteger o reino. Em vez disso, ela se oferece para ir sozinha, porque apenas um biscoito com proteção de enredo pode controlar um homem adulto assim. De volta ao campo, Banasa consegue fechar um negócio com um comerciante que está interessado em comprar seus escudos de dragão. Ele também percebe que Banasa foi quem trouxe toneladas de carne de dragão para a cidade, mas pede ao homem para ficar quieto sobre isso. Enquanto Banasa constrói suas conexões, Fenris e Bolerosa observam orgulhosos de fora, e Bolerosa diz que gostaria de ter um homem como ele. Fenris imediatamente fica possessivo e diz a ela que ela tem Gol, o que a aterroriza. Depois que Banasa termina e sai, ele agradece a Bolerosa por apresentá-lo ao mercador. Enquanto caminham para casa, Fenris diz que está orgulhosa dele por fazer as coisas funcionarem, mas também deseja passar mais tempo com ele. Nesse momento, seu guia de voz o alerta de que um Jin está vindo em sua direção. Quando ele se vira, Ria está bem ali. Ela anuncia que o desejo do herói era que ela eliminasse Banasa, e ela está aqui para fazer isso acontecer. Quando ela levanta a mão para atacar, Fenris pula na frente dele e leva o golpe, o que a fere gravemente. Fernice cai em seus braços, mas Ria não para por aí, e continua lançando mais feitiços em direção a Banasa. Mas antes que possam causar qualquer dano, uma barreira se forma ao redor dele, Fenris e Bolerosa. Banasa tenta curar Fenris, mas sua voz guia diz que o ferimento dela é muito grave para a magia de cura básica. Ria ataca novamente, lançando um feitiço ainda mais forte.
Mas a barreira ainda se mantém. Agora ciente de que a ameaça é muito mais séria do que esperava, Banasa se prepara para o que vem a seguir. Queimando de raiva, a mente de Banasa começa a piscar com todas as memórias que criaram juntos, desde o dia em que a conheceu, até levá-la a um encontro, até mesmo aprendendo que ele foi responsável por destruir toda a tribo dela. Cada momento feliz, cada risada, cada segundo silencioso compartilhado com ela o impulsiona enquanto promete fazê-la pagar. Prometendo fazer Raya pagar, ele lança um feitiço de reversão de tempo para desfazer os ferimentos de Fenris e avança em direção a Rhia, dando um soco bem entre os olhos dela. Enquanto Raya questiona sua audácia de colocar as mãos em alguém tão poderosa quanto ela, Banasa casualmente se aproxima e pisa em seu rosto, mandando ela calar a boca. Ela tenta pará-lo com um feitiço, mas Banasa o cancela instantaneamente e dá a ela um tratamento de dona de casa. Rhia então verifica suas estatísticas apenas para descobrir que todas as suas habilidades são infinitas. Banasa continua sem parar, jogando golpe após golpe enquanto Raya luta para se defender. Enquanto isso, Fenris acorda lentamente e vê Banasa lutando por ela, parecendo mais dominador do que nunca. No começo, ela fica empolgada ao ver como ele parece forte, mas o sentimento desaparece quando percebe que ele está abandonando tudo em que acredita apenas para protegê-la. Banasa, ainda sem saber que Fenris está acordada, levanta Raya pelo pescoço enquanto ela chora e implora por sua vida. Mas ele se recusa a mostrar misericórdia para a pessoa que tirou a vida de Fenris. Quando está prestes a acabar com ela, Fenris a abraça por trás e implora que ele a solte. Ela chora nas costas dele, dizendo-lhe que se ele jogar fora seus valores por causa dela, ela nunca poderá viver consigo mesma. A voz dela o traz de volta à realidade. Ele solta Rhia e se vira para confirmar que ela está realmente viva, alívio inundando seu rosto. Fenris diz a ele que está realmente bem, e ele a abraça enquanto lágrimas escorrem dos olhos de ambos. Enquanto isso, Elizabeth e suas tropas chegam à beira da cidade através de um feitiço de teletransporte. Ela pede desculpas aos magos por colocá-los sob tanto estresse, mas eles dizem para ela não se preocupar, pois juraram lealdade ao reino. Ela então diz aos seus homens para localizar Banasa, mas antes que possam se mover, os colares em seus pescoços se desintegram em pó. Elizabeth percebe que algo deu errado com o desejo do herói e começa a se perguntar por que Raya não o realizou. De volta ao Tesouro Real, os homens do rei esperam do lado de fora, pedindo ao herói para se render antes que seja tarde demais. O herói percebe que Adin deve ter falhado em sua tarefa, mas de repente, fumaça preta começa a sair da pedra amaldiçoada de onde o herói puxou a espada. Suya é subitamente possuída por um espírito que muda sua roupa para algum fanservice necessário e se apresenta como Damalinas, a grande maga da meia-noite. Antes que o herói possa reagir, ela lança um feitiço e o transforma em uma versão monstruosa de si mesmo. O herói possuído sai voando do tesouro com Damalinas montada em seu ombro. Seu objetivo é apagar a família real e punir os nobres que ajudaram a selá-la há um século. Mas no topo das escadas, ela nota os restos de um círculo de teletransporte e imediatamente envia o herói atrás da princesa Elizabeth, querendo começar sua vingança com ela. De volta à cidade de Banasa, ele cura Raya, que acorda e fica chocada por estar viva. Ela pergunta por que a salvaram, e Banasa diz calmamente que é apenas porque Fenris ainda está respirando. Bolerosa pergunta o que planejam fazer com ela, já que alguém tão poderoso não pode simplesmente ser deixado sozinho, mas Banasa sugere trancá-la novamente. Ainda assim, ele acrescenta que selá-la pode não funcionar para sempre, pois ela sempre pode enganar alguém para libertá-la. Rhia fica chocada por ele saber disso e pergunta como, apenas para saber que Banasa usou magia de projeção de memória para espiar seu passado. Ela fica surpresa que um humano pudesse usar tal habilidade, porque tal magia é restrita apenas ao seu tipo. Enquanto Banasa começa a pensar em uma solução, Fenris intervém e diz que eles deveriam deixar Rhia trabalhar diretamente sob Banasa. Ele hesita, apontando que Rhia quase tirou a própria vida, mas Fenris diz que ela não se defendeu adequadamente e não a culpa. Após uma pausa, Banasa oferece a mão a Rhia e diz que ela pode ficar se jurar nunca mais machucar ninguém. Oi, tocada pela falta de ódio em Banasa, pega sua mão e jura lealdade. Banasa até pede desculpas por tê-la espancado antes, mas isso meio que a fez querer se curvar para ele, para o ciúme de Fenris. Olhando ao redor da cidade destruída, Banasa considera usar magia do tempo para consertar tudo, mas Rhia o avisa para não fazer isso. Ela explica que feitiços de tempo são arriscados, porque desincronizam aqueles fora do raio do feitiço, e apenas um Jin pode usá-los com segurança. Quando Banasa pergunta como ele é capaz de usá-la, ela revela que é porque ele tem habilidades infinitas que lhe concedem Epifania, um poder que lhe permite copiar qualquer feitiço usado contra ele. Entendendo os riscos, Banasa passa a usar sua magia Bob the Builder para restaurar a cidade com segurança. A compreensão de Fenris sobre o risco que ele correu para salvá-la faz com que ela se apaixone ainda mais por ele. Mais tarde naquela noite, Banasa apresenta Raya a Blossom, Bolano e Billeri. As garotas ficam assustadas no começo, aterrorizadas com a ideia de morar com um Jin, mas Belaosa as acalma e assegura que tudo ficará bem. Naquela noite, Banasa está sentado sozinho na sala de estar, arrependido de ter batido em Raya tão impiedosamente.
Nesse momento, Belaosa aparece para ver como ele está e ele pede desculpas por mostrar esse lado dele. Belaosa entende que ele teve que fazer isso para protegê-los, e o cara diz que ele não entende como usar seu poder. Belaosa mergulha em seus próprios problemas, dizendo que nem sabe quem é o inimigo, então não entende por que quer se tornar mais forte. Apesar do paradoxo, ela ainda está grata por viver com ele e Fenris. Mais tarde, Banasa entra no seu quarto e encontra Fenris sentada na cama com uma expressão pesada no rosto. Ele pergunta o que está errado, mas antes que ela responda, ela o puxa para a cama e o prende. Ela pergunta se ele planeja voltar para o seu mundo e deixá-la para trás agora que tem todos esses feitiços poderosos à sua disposição. Banasa está chocado, então ela explica que ele agora pode usar magia Jin, o que significa que ele pode voltar para seu mundo a qualquer momento que quiser. Com lágrimas nos olhos, ela se aconchega a ele e pede para levá-la com ele para onde quer que vá. Compreendendo a dor dela, ele diz a ela que tudo e todos que ele ama estão neste mundo, e que ele não tem intenção de ir embora. Então ele pergunta se ela quer ser sua esposa de verdade, acrescentando que quase perdê-la o fez perceber o quanto ela significa para ele. Fenris diz a ele que, para ela, sempre o viu como seu marido. Ela também diz que sempre foi ensinada a viver como líder de matilha, mas conhecê-lo a fez perceber que a vida não é só sobre lutar. Ao ouvir isso, Banasa a beija e os dois começam a se aproximar, perdidos no momento. Bem quando as coisas começam a esquentar, eles de repente ouvem uma voz e se viram para ver Ria parada na porta, olhando para eles como uma verdadeira esquisita. Banasa, irritado, diz a ela para ir embora, mas Ria insiste que, como sua serva, é seu dever estar ao lado dele o tempo todo. Ela também diz para não ficarem envergonhados porque bater palmas é uma parte natural da vida, mas isso os irrita ainda mais. Na manhã seguinte, a princesa circula pela cidade perguntando a todos que encontra se eles viram Banasa, mas ninguém parece saber onde ele está. Enquanto isso, de volta à casa, Fernia serve um café da manhã bem feito para Banasa e as garotas, e revela que Ria a ajudou. Eles estão surpresos que ela possa cozinhar, e Ria diz com orgulho que queria abraçar o papel de dona de casa depois que Banasa a tratou como tal ao agredi-la. Enquanto se acomodam para comer, Fenris lembra Ria de cuidar da lavanderia e de algumas outras tarefas quando terminarem. Aquele pequeno pedido faz com que o resto das garotas se sintam um pouco desconfortável, e elas começam a se perguntar se são apenas vagabundas vivendo de graça neste ponto. Logo após a refeição, Blossom corre para o seu campo e se dedica à agricultura com mais energia do que o habitual. Bileui também vai direto para os estábulos para verificar seus cavalos, determinada a provar que também pode contribuir. Ambas temem que, se relaxarem um pouco, Ria possa assumir seus papéis. Bolano, que não tem um emprego específico além da magia, fica em seu quarto lutando silenciosamente com a dúvida. Seu pai e irmão são magos poderosos, e ela deixou os cavaleiros antes de poder ser como eles, do que ela se arrepende um pouco. Embora ela seja bastante fraca, Banasa tem sido super paciente com seu progresso lento, o que a deixa feliz. Então, um grito repentino do lado de fora interrompe seus pensamentos. Ela corre para fora e encontra Billeri já na porta. Ambos olham para ver o campo de Blossom sendo pisoteado por um grande cavalo mágico descontrolado. Quando o cavalo os ataca, Balanor se adianta e levanta um feitiço de barreira, impedindo a criatura de avançar sobre eles. Nesse momento, Balirosa chega e explica que trouxe o cavalo de volta porque não teve coragem de matá-lo. Infelizmente, ele ficou selvagem assim que chegaram, o que é bastante estranho. Ao ouvir isso, Bailari percebe instantaneamente o problema e chama Seibe, dizendo-lhe para voltar à sua forma original de coelho. O cavalo se acalma imediatamente e Bailari pega uma pá e uma corda, amarra-os e joga-os na besta, que morde, permitindo que ela suba em suas costas e tome controle. Assim que a fera está totalmente calma, as meninas elogiam suas habilidades, chamando-a de uma brilhante treinadora de cavalos. Sentada com confiança no topo da agora dócil criatura, ela pergunta a Balirosa se elas podem usar o terreno extra ao redor da propriedade para treinamento. Mas Balirosa diz que elas precisam falar com Benasa primeiro. Enquanto isso, na cidade, Benasa e Fenris passeiam pela cidade fazendo negócios, enquanto também aproveitam um tempo romântico como casal. Mais tarde, Benasa faz negócios com o comerciante, tendo acabado de entregar outro lote de coletes de escama de dragão, enquanto Fenris espera do lado de fora, encantada ao vê-lo trabalhar. De repente, o céu escurece e uma presença estranha enche o ar enquanto Damalinas e o herói, agora um fantoche monstruoso sob seu controle, descem do céu. Os habitantes da cidade gritam e correm para se proteger, mas Benasa, Fenris e a princesa, que ainda está por perto, permanecem no lugar. Damalinas não perde tempo e mira diretamente na princesa, destruindo seus guardas em segundos. Ao mesmo tempo, Ria aparece na frente de Benasa e Fenris, e rapidamente explica que o monstro é na verdade o herói, cujo corpo agora está sendo controlado por Damalinas, uma feiticeira que uma vez governou Clearod antes de ser selada por usar magia proibida. Ela diz que foi o herói que puxou a espada amaldiçoada que a libertou, o que torna essa bagunça em parte culpa dela. Ela pede permissão a Benasa para lidar com isso, e ele concorda, mas a lembra que manter os habitantes da cidade seguros é sua principal prioridade.
Do outro lado da cidade, o herói possuído se prepara para pisar na princesa, mas Ria intervém e bloqueia o ataque com facilidade. Reconhecendo seu oponente, Damalinas fica furioso e começa a lançar feitiços, mas Ria desvia de cada um sem esforço. Mesmo quando Damalinas muda suas táticas com uma mistura de força bruta e magia, nada acerta e Ria calmamente a lembra que gênios como ela não podem ser feridos tão facilmente. Tentando mudar a maré, Damalinas invoca espíritos sombrios do chão, que o herói absorve para ficar ainda mais gordo que sua mãe. Justamente quando as coisas começam a parecer sombrias, Benaz avança e cancela o feitiço de controle, fazendo a forma monstruosa desaparecer e o herói voltar ao normal. Ria rapidamente pede desculpas por deixar as coisas escalarem, mas Benaz não a repreende e simplesmente acena com a cabeça em aprovação. Sem perder tempo, Ria lança um feitiço de selamento em Damalinas, que está muito distraída pela magia de Benaz para revidar. O espírito dela é forçado a sair do servo do herói e se transforma em um orbe, que Ria engole para garantir que a feiticeira nunca escape novamente. Benaz pergunta se engolir era realmente necessário, e ela diz: desperdiçar algo bom assim deveria ser um crime. Ela então explica que absorveu os poderes da bruxa, que agora ela usará para servi-lo. Enquanto eles decidem deixar o herói para os soldados do castelo, a princesa se aproxima de Benaz e se apresenta formalmente. Primeiro, ela agradece a ele por tudo que fez pelo reino. Depois, pede desculpas pela maneira como seu pai e o herói o trataram, prometendo que o herói será responsabilizado. Depois ela pede educadamente a Benaz para retornar à capital e se tornar o verdadeiro herói do reino. Mas Benaz a rejeita gentilmente, dizendo que não está interessado em tomar partido e só quer acariciar o gatinho de Fenris para o resto da vida. Depois de voltar para casa, Blossom, Bailari e Balirosa reúnem Benaz e explicam sua ideia de expandir a propriedade comprando mais terras. Dizem que isso lhes daria mais espaço para cultivar plantações e criar cavalos mágicos, o que, em última análise, beneficiaria a casa. Curioso, Fenris pergunta a Bailari por que ela prefere cavalos mágicos aos normais, e ela admite que é porque os normais são caros e difíceis de manter, especialmente para alguém com pouco dinheiro. Benaz oferece-se para falar com o proprietário do terreno, mas as meninas insistem em fazer isso sozinhas, querendo assumir a responsabilidade e mostrar que podem lidar com a situação. No entanto, quando ele mostra quanto dinheiro isso vai custar, as meninas caem em desespero, sabendo que terão que abrir uma conta no OnlyFans para pagar. Felizmente para elas, Benaz as considera parte desta casa e se oferece para pagar por elas. As meninas ainda querem contribuir de alguma forma, então ele diz que elas podem pagar a ele 30% do lucro que obtiverem com a nova terra, o que elas aceitam com alegria. Mais tarde, Benaz aconselha Blossom a cultivar culturas raras em seus campos, até oferecendo sua magia para ajudá-la. Ela diz que quer fazer isso sem depender dele, então Raya se oferece para emprestar sua magia em vez disso, já que ela também é parte dessa casa. Blossom ainda é contra isso porque ela acha que o crescimento natural é melhor, mas Benano insiste que a deixem tentar usar sua magia para o bem. Eles perguntam a Benano por que ela está vestida com seu uniforme de maga, e ela diz que é porque decidiu entrar em uma academia de magia. As garotas acham que ela está se juntando para aprender novas magias, mas ela diz que recebeu o papel de professora, o que as deixa felizes. Ela agradece a Benaz por ensiná-la magia e mostrar que é útil mesmo fora de combate. Eles se voltam para Blossom, perguntando se Ria pode usar magia na fazenda, e ela concorda com a condição de que usem apenas em uma pequena porção, para que ela possa comparar os resultados. Naquela noite, todos começam a trabalhar em suas próprias coisas, e Benaz e Fenris assistem como pais orgulhosos. Benaz então diz que quer abrir sua própria loja um dia, e Fenris oferece todo o seu apoio. Nesse momento, Benaz tira um anel que ele criou de uma pedra, e oferece a ela como um anel de casamento, o que a deixa muito feliz. Enquanto isso, o herói e sua serva estão presos nas celas, e ele jura escapar e se vingar. Naquela noite, Bolerosa tem um sonho estranho em que está prestes a se casar com Cole e é prometida ao mundo inteiro como presente de casamento. Quando ela acorda, se pergunta por que o último homem que ela gostaria está aparecendo em seus sonhos, então grita de frustração. Na manhã seguinte, enquanto ajudava Fenris na cozinha, ela parece cansada. Então Fenris diz que ela deve estar apaixonada. Ela continua explicando como seu tipo frequentemente sonha com coisas que desejam, mas Bolerosa proclama em voz alta que ela nunca pode se apaixonar por aquele monstro. Então, os outros entram e pedem para ela revelar quem roubou seu coração, e quando ela se recusa, eles a provocam, adivinhando que deve ser o Moreno. À medida que ela fica cada vez mais frustrada, eles aconselham-na a não ser uma racista com os demônios e a seguir o exemplo de Banaza, que conseguiu conquistar um demônio para si. Eles então pedem a Fenris para lhes contar como se conheceram, e Raya se junta a eles, dizendo que também está interessada em saber por que ama Banaza. Fenris lhes conta que, além do SpongeBob de 8 polegadas em suas calças quadradas, Banaza é incrivelmente gentil e doce. Ela também revela como estava sempre em alerta no início porque queria proteger Banaza, mas quando percebeu que ele é mais forte do que qualquer um que ela conheceu, decidiu relaxar perto dele.
Nesse momento, Banasa entra, envergonhado porque Fenris está falando sobre seu lado mais sensível. Nesse momento, eles veem alguém entrando na barreira e Raya observa que um demônio está por perto. Enquanto isso, no castelo, a princesa é informada que as moedas de ouro doadas por Banasa eram as mesmas reservadas para a corte real. Surpresa, ela descobre que Banasa os recebeu quando foi banido para Delaveza, o que significa que ele é o mesmo Banasa que eles expulsaram. Percebendo seu erro, a princesa diz que eles precisam se desculpar adequadamente com o verdadeiro herói, oferecendo-lhe um harém de meninas góticas talentosas. Nesse momento, um soldado entra correndo para relatar que o falso herói e seu servo Suya escaparam da prisão. Ela ordena que sejam capturados, mas os guardas chegam, acampando no mato como se estivessem jogando Fortnite. Quando a costa está livre, o herói começa a reclamar de ser tratado como um criminoso, mas Suya aponta que ele literalmente é um, já que roubou uma bolsa mágica do tesouro. Quando eles abrem, só encontram uma bolsa de água e um baú de tesouro, mas o baú não contém nada além de uma pá. O herói grita de frustração e chama de atenção, mas antes que os guardas os alcancem, ele rapidamente cava um buraco com a pá e pula dentro, sem perceber que é fundo demais para sair. Enquanto isso, Eliminas relata a Gol que Benasa não está em lugar nenhum. Ela o insta a continuar a invasão, mas Gol diz que o feitiço de purificação ainda está ativo e enviar tropas agora seria uma missão sem volta. Ela sugere corromper o solo para abrir um caminho, mas Gol ainda se recusa, dizendo que não pode arriscar vidas quando apenas Benasa poderia destruí-los se ele ficar do lado dos humanos. Quando Eliminas avisa que outros podem se levantar contra ele por essa hesitação, Gol se levanta com uma aura, o que faz ela pensar que ultrapassou o limite. No entanto, ele caminha até ela e bate suavemente em sua cabeça, dizendo que entende sua preocupação. Um demônio chamado Fufun escuta tudo e corre para informar Huagard, o irmão mais novo de Gol. Irritado por Gol ter amolecido, Huagard declara que desafiará seu irmão pelo trono. No dia seguinte na cidade, Benasa e Fenris terminam seus negócios e decidem almoçar quando percebem uma loja antiga fechando. Eles descobrem que durante a última batalha, a oficina e as rotas comerciais da proprietária foram destruídas, e ela não tem ânimo para começar tudo de novo. No caminho de volta, eles encontram Belerosa, que oferece tratá-los porque ganhou algum dinheiro na guilda, e Fenris concorda hesitante. Logo depois, reaparece e avisa que um demônio forte está se aproximando. Fenris reconhece Cole e impede Ria antes que ela faça qualquer coisa. Gol se junta a eles para o almoço, o que irrita Belerosa ao extremo. Durante a refeição, Cole admite que estava procurando por eles porque a barreira ao redor da cidade confirmou a presença de Benasa. Ele também diz que visita cidades humanas regularmente para observá-las, o que deixa Belerosa furiosa. Quando ela o acusa de espionagem, Gol admite, mas explica calmamente que os humanos não são tão inocentes quanto pensam, porque machucariam os demônios à vista. Ria acrescenta que o verdadeiro problema é que a maioria dos demônios não consegue controlar o malício que liberam naturalmente, o que prejudica os humanos. Cole também aponta que muitos demônios são violentos por natureza, tornando a coexistência pacífica quase impossível. Após sua explicação sombria, ele pede desculpas por arruinar o clima e sai silenciosamente. Mais tarde, enquanto caminham para casa com as garotas, Benasa reflete sobre o que Cole disse. Ele costumava acreditar que este mundo era melhor do que o de onde veio porque os demi-humanos eram tratados igualmente. Mas agora ele vê que a guerra contra os demônios não é tão diferente da discriminação que ele pensava ter deixado para trás. Com o coração pesado, ele abraça Fenris por trás e diz a ela o quanto ela significa para ele. Fenris, entendendo suas emoções, fica parada e só absorve o momento com um sorriso. Na manhã seguinte, enquanto Benasa aproveita o café da manhã com os outros, todos elogiam as habilidades culinárias de Fenris. Ela dá o crédito ao seu professor, Menelo, revelando que agradeceu pessoalmente porque suas aulas de culinária a fizeram ter sucesso com alguém. Então, a princesa Elizabeth aparece e surpreende tanto ele quanto Fenris, chamando-o pelo seu verdadeiro nome ao invés do seu pseudônimo, Flio. Eles a convidam para entrar, e assim que Belerosa serve o chá, a princesa pede que todos saiam porque deseja falar com Benasa a sós. Fenris imediatamente se recusa, dizendo que qualquer coisa que diz respeito ao seu marido pode ser dita na sua frente e que o reino já a tratou mal o suficiente. Depois que Benasa a apoia, a princesa cede. E enquanto os outros saem, Fenris fica só com os dois. Ela se ajoelha e se desculpa sinceramente com Benasa pelo jeito que ele foi tratado após ser convocado. Mas Benasa calmamente diz que não guarda rancor e pergunta o que a traz aqui. Ela tira um mapa, espalha-o sobre a mesa e mostra-lhe onde as forças do reino estão estacionadas. Benasa acha estranho que ela compartilhe algo tão importante com alguém que nem faz parte do seu círculo, então ela explica a situação. Os efeitos do feitiço de purificação estão se desgastando e os magos do reino ainda estão muito fracos para lançar outro. Tropas foram enviadas para defender várias cidades, mas simplesmente não há soldados suficientes para protegê-las todas, por isso ela está vindo pedir ajuda dele. Fenris fica bravo e diz que a princesa não tem o direito de arrastar Banasa para a guerra deles, especialmente depois de terem tratado ele como se não valesse nada. Tentando acalmar a situação, a princesa diz que seu pai logo se recuperará e, se nada for feito, pode tentar caçar Banasa. Fenris pensa que ela está os ameaçando, mas a princesa diz que está tentando protegê-lo.
Ela então revela que planeja forçar seu pai a renunciar e enfrentar as consequências por tudo o que ele fez. Fenris, sem entender muito bem, começa a pensar que Elizabeth está usando seu marido para obter o trono, mas Banasa gentilmente pede que ela se acalme. Elizabeth então explica que, ao confiar a ele a localização de suas forças, ela espera provar a todos que ele não está aliado ao Exército das Trevas. Fazendo isso, ficaria claro que seu pai estava errado sobre ele e ajudaria a ganhar o apoio de que precisa para assumir o trono. A princesa agradece por entender e implora para proteger os inocentes habitantes da cidade. Em outro lugar, o herói e Suya finalmente conseguiram escapar de seus perseguidores, mas Suya começa a chorar porque está com fome. O herói, em um raro ato de bondade, dá a ela um dos 2 biscoitos restantes. Ele fica surpreso que ela decidiu ficar com ele depois de tudo, mas Suya sente o mesmo, dizendo que ele poderia facilmente tê-la usado e abandonado também. Antes que o romance deles avance, Fufun aparece e os sequestra. Naquela noite, Banasa diz a Fenris que ele quer tornar este mundo um lugar melhor antes de ter filhos, e Fenris apoia sua decisão de manter seu Willy protegido por enquanto. Alguns dias depois, os aldeões nos arredores começam a fugir para lugares mais seguros devido à ameaça dos ataques do Exército das Trevas. Na floresta, uma garotinha colhendo nozes não percebe que o perigo está próximo até que Banasa e Fenris, ambos disfarçados, aparecem bem a tempo. Banasa cria uma barreira forte para bloquear os demônios e diz à garota para correr. Fenris pergunta por que ele não aceitou a recompensa por ajudar, e Banasa diz que é porque isso significaria que ele ficou do lado dos humanos. Um dos demônios percebe que Fenris também é um demônio, e exige saber furiosamente por que ela está lutando contra eles. Banasa responde que ela é sua parceira, e avisa que se eles atacarem, ele não vai se segurar. Fenris aconselha que se retirem, já que não podem quebrar a barreira, mas em vez disso, eles abrem caminho para o líder. O líder, um ciclope corpulento que Fenris reconhece como um dos melhores lutadores de Usgar, zomba de toda a raça dela e até insulta a morte do irmão. Para provar que sua raça nunca deve ser menosprezada, Fenris pede a Banasa para deixá-la enfrentá-lo, e uma vez que ele concorda, ela atravessa a barreira e começa seu ataque. O ciclope tenta esmagá-la com seu enorme porrete, mas ela desvia facilmente e lhe dá arranhões leves. Quando ele pergunta se é tudo o que ela tem, ela diz que está se segurando de propósito porque Banasa não aprova o abuso de poder. Então ela salta no ar, usa um feitiço para trocar de lugar com ele, o que faz com que o Ciclope jogue seu porrete nela. Ela troca novamente e faz com que ele bata de cara no porrete que acabou de jogar. Com outro feitiço, ela arranca algumas árvores e as usa para prendê-lo no chão. Enfurecido, o Ciclope ordena que os outros demônios ataquem, mas Banasa lança um feitiço que os congela no meio do ar. Ele diz a Fenris que ela não precisa continuar lutando e depois cura o Ciclope ferido com magia. Quando termina, pede para os demônios irem embora, mas o Ciclope não entende por que Banasa está deixando-os ir. Banasa explica que quer ser amigo de mais demônios, não apenas de Fenris, mas acrescenta que mostrará todo o seu poder se eles o obrigarem. Isso é suficiente para assustá-los, e eles fogem da floresta. Banasa abaixa a barreira, e Fenris o elogia por usar o olhar bombástico que ela lhe ensinou em casa. Depois que eles saem, Fenris pergunta por que ele não os torturou, e ele responde que é porque quer reduzir as tensões entre as duas raças. Logo depois, os aldeões chegam junto com a jovem que salvaram, e eles se perguntam por que um demônio está com ele. Ele revela que ela é sua parceira, o que mostra a eles que demônios e humanos não são inimigos. Eles agradecem a Banasa por protegê-los, mas Banasa diz para agradecerem a princesa, já que foi ela quem o enviou. Depois disso, ele monta nas costas de Fenris e segue em direção à próxima vila para ajudar mais pessoas. Logo depois, a princesa descobre sobre um aventureiro mascarado que tem repelido o exército das trevas com um lobo. E o homem simplesmente parte sem dizer seu nome. Além disso, ele diz a todos que foi enviado pela princesa, então ela imediatamente percebe que é Banasa e Fenris. Feliz que o cara aceitou seu pedido, ela promete retribuí-lo com um beijo real mais tarde. Enquanto isso, Gol continua observando Banasa de longe quando Greenall chega com notícias preocupantes sobre a rebelião de seu irmão. Ao mesmo tempo, Teofun apresenta o herói e Suya ao Gald, que planeja sacrificá-los ao deus do mal em troca de poder para derrubar Gol. Enquanto se preparam para o ritual, o Gald aguarda ansiosamente a chegada de Gol. Pouco depois, Gol chega na casa de Banasa e pergunta se pode ficar por um tempo. Banasa, confuso, pergunta o que está acontecendo, e Gol finalmente conta a ele sobre a rebelião de seu irmão. Quando Greenall disse a ele que o Gord havia tomado o trono, Gol correu para o castelo enquanto Eliminas foi para os restantes dos Infernais 4 pedir ajuda. Eles recusaram dizendo que Gol precisava enfrentar a verdade de que ele se afastou demais de seu propósito original. Sem apoio, Eliminas entrou furiosa na sala do trono e tentou atacar o Gald, mas suas garras se quebraram no momento em que tocaram a pele dele. O Gald nem reagiu, e com um único soco, ele a jogou contra a parede, deixando-a quase incapaz de se mover. Naquele momento, Gol chegou com Greenall e disse a ela para levar Eliminas para um lugar seguro enquanto ele lidava com a situação. O Gald desafiou-o para um duelo, mas Jol disse que não tinha interesse em lutar.
O Gald argumentou que ele não tinha escolha, destacando que seu povo apoiava o duelo, e acreditava que Gol havia se tornado muito fraco. Quando Gol perguntou do que eles estavam insatisfeitos, o Gald o acusou de perder tempo com humanos e se recusar a enviar tropas para a guerra. Teofum acrescentou que muitos começaram a questionar sua lealdade. Joel então perguntou se o Gald havia ordenado os ataques recentes, e o Gald admitiu orgulhosamente, chamando isso de a oportunidade perfeita para tomar o controle. Quando Gol se voltou para os 4 infernais e perguntou se eles concordavam com o Gald, o silêncio deles lhe deu a resposta. Quando sua energia começou a aumentar, todos pensaram que ele finalmente iria lutar, mas em vez disso, Gol tirou seu anel demoníaco e o jogou para seu irmão, dizendo que estava desistindo porque não havia sentido em liderar um povo que não acreditava mais nele. Quando ele se virou para ir embora, o Galt exigiu uma luta, e Yol respondeu com um chute brutal que o fez voar por várias paredes até o abismo. Ele então pediu desculpas aos infernais, dizendo que o chute foi uma vingança pelo que aconteceu com Eliminas. De volta ao presente, Banasa e Fenris ficam impressionados com a história dele. Nesse momento, Bolerosa entra na sala e quase desmaia ao ver Gol sentado ali. Banasa diz casualmente que está pensando em deixá-los ficar, e Bolerosa congela. Depois de um momento, ela se junta aos outros, ainda tensa, enquanto Gol se explica. Ele diz que não é mais o Sombrio, e que deixou o reino demoníaco porque ficar lá já não parecia certo. Blossom pergunta por que o exército demoníaco atacou se ele já havia renunciado, e Fenris rapidamente esclarece que a ordem veio de Ugord, não de Gol. Ao ouvir isso, e a promessa de Joel de não lutar contra humanos, todos ficam tranquilos. Então Fenris pergunta como Gol, que já foi rei, de repente está falido. Eliminas explica que deu toda a sua riqueza aos seguidores leais antes de partir. Banasa se vira para os outros e pergunta se eles estão bem com Gol e Eliminas morando com eles. Todos concordam, exceto Bolerosa, que não quer viver sob o mesmo teto que o Sombrio. Mas depois de um pequeno empurrão emocional de Fenris, ela relutantemente cede. No dia seguinte, Gol, sentindo-se inquieto, oferece ajuda. Ele tenta se juntar a Blossom nos campos, mas ela recusa. Então ele vai para os estábulos para ajudar Boileri, mas acaba assustando os cavalos, então ela o expulsa. Finalmente ele encontra Banasa na oficina e decide passar o tempo com ele. Enquanto conversam, Fenris e Eliminas espiam do corredor. Eliminas resmunga sobre como eles estão se dando bem rápido, mas Fenris apenas lembra a ela que Gol pode fazer o que quiser agora. Naquela noite, enquanto os outros comem e riem juntos, Bolerosa permanece quieta e distante. Depois que todos vão para a cama, ela vai até a varanda onde Banasa e Fenris a encontram. Eles lhe trazem chá e lanches e perguntam gentilmente o que a está incomodando. Banasa adivinha que é sobre Gol, e ela admite que não está confortável vivendo com um demônio. Banasa a tranquiliza dizendo que ela não precisa fingir que gosta dele, e sugere que ela apenas mantenha distância se isso a ajudar a sentir paz. Suas palavras calmas parecem ajudar, e no dia seguinte, ela se aproxima de Gol e diz que ainda não confia nele, mas vai ficar de olho nele. Gol vê isso como progresso e oferece um aperto de mão, mas ela recusa, dizendo que ele terá que merecer primeiro. Enquanto isso, de volta ao castelo demoníaco, o herói e Suya conseguem escapar de Fufum, e agora estão fugindo por suas vidas. Enquanto Ugard está no reino demoníaco, ele está furioso sobre como os humanos continuam ganhando batalha após batalha, e exige que Fufum explique o que está acontecendo. Ela calmamente diz a ele que os humanos instalaram armadilhas poderosas que bloqueiam seu avanço, mas ele diz para trazerem um exército ainda maior que nenhuma armadilha consiga deter. Ao se levantar para sair, ele cumprimenta aleatoriamente Fufum como uma dona de casa. Os 3 infernais que estavam observando em silêncio começam a conversar entre si no momento em que Ugard sai. Eles mencionam que não há como vencer esta guerra com um líder que só sabe avançar cegamente. Outro aponta que o moral já está no fundo do poço, e se eles não fizerem algo em breve, todo o exército pode desmoronar. Nesse momento, Fufum tropeça de volta e diz para eles não se preocuparem porque ela tem um plano. Mas primeiro, eles precisam organizar uma reunião social para aumentar o moral. Alguns dias depois, Banasa e Fenris visitam a cidade, e ela ganha um prêmio, uma viagem para as fontes termais. Ela fica toda animada, pensando que finalmente será apenas ela e Banasa sozinhos e que eles finalmente podem quebrar algumas camas. Mas sua alegria morre imediatamente quando ela descobre que o voucher é para famílias de 3 ou mais, não para casais. Ela tenta trocar, mas Banasa insiste que devem ir como um grupo, para que todos possam aproveitar uma pausa juntos. Depois, enquanto caminham para a fonte termal, Fenris parece triste até descobrir que as fontes termais aumentam a fertilidade. Fenris começa a se imaginar segurando o bebê de Banasa e fica animada novamente. Assim que se registram na pousada, ela aborda um dos funcionários e pergunta discretamente onde fica aquela fonte termal específica. O funcionário lhe dá um mapa com um sorriso gentil e deseja boa sorte em conseguir o que deseja. Enquanto isso, as meninas começam a vestir os yukatas fornecidos pela pousada. A caminho dos vestiários, Flor esbarra acidentalmente em Ugard, que está disfarçado como humano. Ela pede desculpas, mas fica assustada quando vê sua expressão fria e ameaçadora. Felizmente, Fufum intervém e acalma a situação antes que sua identidade seja revelada. Depois que Blossom sai, Ugard começa a reclamar de Fufum por deixá-la ir, mas ela implora para que ele não cause uma cena e o lembra de sua verdadeira missão.
ela também entrega a ele um colar que suprime seu Malicium, o que finalmente o acalma. Enquanto passam, Gol, Illuminaz e Fenris avistam os demônios disfarçados, e Joel, sendo seu típico eu desinformado, acha que é uma boa ideia ir dizer oi. Fenris quase perde o controle, e diz a ele que se encontrar cara a cara com seu irmão só vai terminar em confronto. E se isso arruinar as chances dela de ficar com Banasa, ela irá perder o controle em vez disso. Enquanto os outros se acomodam, Fenris abraça Banasa e gentilmente pede para ele ir com ela para a fonte termal da fertilidade. Quer tentar acompanhar, mas Fenris se aproxima e diz que vai mastigar seus ossos se ela interferir, o que a faz recuar. Quando eles chegam à nascente, Fenris tenta arrastar Banasa para o banho das mulheres, mas felizmente ele se impõe e recusa. Em vez disso, os dois se sentam perto da parede que separa os banhos e conversam através dela. Enquanto conversam, Banasa diz a ela que, assim que toda essa confusão acabar, ele vai arrumar tempo para planejar a lua de mel adequadamente, e esse comentário a deixa muito feliz. Enquanto isso, a turma se reúne para comer, e Bolerosa continua olhando em direção a Gol. Blossom acha que ela está interessada no moreno, e a pressiona para sentar-se com ele, mas Bolerosa diz que está de olho porque não confia nele. Blossom então chama Gol, e o cara imediatamente elogia o vestido de Bolerosa, que a deixa muito animada. No entanto, isso faz Illuminaz sentir um pouco de ciúmes. Ao saírem, Bolerosa e ela começam a conversar e ela declara sua máxima lealdade a Gol, fazendo Boleros perceber que Illuminaz está apaixonada por ele. De volta à pousada, o grupo de Ugard está almoçando e ele pede alguma diversão porque está muito entediado. Fufun tenta dançar, mas ela é tão ruim nisso que Ugard a soca novamente só para fazê-la parar. Com ela fora de combate, dois outros demônios tentam aliviar o clima com uma batalha de piadas, mas rapidamente se transforma em uma briga entre os dois demônios, o que faz com que o Malocum deles vaze. Nesse exato momento, o herói e Suya chegam à pousada, na esperança de finalmente relaxarem nas fontes termais depois de toda aquela correria. E como precisam de algum dinheiro, ele tira uma joia que roubou do tesouro dos demônios. Enquanto ele a admira, a joia de repente começa a sugar todo o Malicium sendo liberado pelos dois demônios brigando. Antes que ele possa reagir, eles atravessam a parede e caem bem na frente deles, fazendo-o largar a joia em choque. Quando Fufun corre e grita para eles pararem, a joia já absorveu todo o Malicium ao redor e se fixa ao herói, que começa a gritar enquanto ela se funde com seu corpo e o cobre com uma aura negra e corrompida. Logo, todo o edifício começa a desabar, então Banasa rapidamente usa sua magia para mantê-lo estável. Ele diz a Fenris para descobrir o que está acontecendo e ela salta sobre o muro sem se preocupar em vestir suas roupas novamente. De fora, Bolerosa e os outros avistam a criatura gigante que agora está devastando a pousada. Gol dá uma olhada e diz que o monstro é feito de puro Malicium. Illuminaz aponta a joia brilhante ao redor do pescoço dela e explica que foi desenhada para amplificar a absorção de Malicium. Bolerosa quer entrar correndo e ajudar todos lá dentro, mas Joel diz que é melhor ficar fora disso porque Banasa pode lidar com a situação. Mesmo assim, as garotas se recusam a ficar de lado e insistem em ajudar, o que faz Gol repensar sua postura. Inspirado pela coragem delas, ele se vira para Illuminaz e pergunta se ela quer ajudar Banasa. Ela se lembra de como, quando ele era o Sombrio, nunca pedia sua opinião, mas agora ele está agindo como um cavalheiro. Juntos, eles se teleportaram direto para o telhado da pousada assim que Fenris chegou do outro lado. Os infernais imediatamente avistam Joel e começam a chamá-lo, o que chama a atenção de Ugard. Furioso porque seu irmão está aqui novamente, ele corre direto para o telhado e lança um desafio, exigindo que Joel lute com ele ali mesmo. Bolerosa vê Joel e Ugard no telhado e instantaneamente assume que Cole os traiu, então ela corre para a casa de banhos para avisar Banasa. Ao mesmo tempo, Ugard começa a lançar socos no irmão, mas Joel calmamente bloqueia os ataques com um feitiço, o que só deixa Ugard mais irritado. Enquanto isso, Bolerosa encontra Banasa e rapidamente conta a ele sobre os demônios se reunindo na sala, incluindo Gol, que ela acredita estar trabalhando com eles. Banasa assegura de que Gol não é do tipo que os trairia e decide manter a pousada intacta com sua magia enquanto os irmãos resolvem a situação. De volta à estalagem, o monstro movido a Malicium ataca Gol, mas ele se protege e diz aos Illuminaz que Ugard tem o poder de controlar Malicium. Illuminaz percebe que a melhor maneira de detê-lo é separando o herói da joia, que claramente está aumentando os poderes do monstro. Então Fenris assume a tarefa e tira o herói da joia com um soco. Assim que a joia se separa, o monstro Malicium desaparece e Suya, que foi pega na confusão, se vê flutuando logo acima do chão. Depois, Gol calmamente diz a Illuminaz para impedir que os outros se envolvam enquanto os irmãos se enfrentam no telhado. Quando ela chega aos outros demônios, eles a asseguram que não têm intenção de intervir, já que é claramente uma batalha entre irmãos. No telhado, Ugard continua lançando socos descontrolados, mas Joel tem um feitiço ativo que reflete todos de volta para Ugard. Frustrado, ele se fortalece e começa a bater ainda mais forte.
Após sofrer alguns danos, Cole agarra o rosto de Urgat para calá-lo e usa um feitiço para selar seus poderes, deixando-o completamente indefeso. Furioso por perder suas habilidades, Urgat começa a soltar insultos enquanto a equipe da pousada no chão observa horrorizada, preocupada que a briga possa recomeçar. Tentando evitar mais destruição, o gerente ordena à equipe que traga seus talismãs, e no momento em que os jogam, os talismãs envolvem Urgat e sua equipe como cordas e os teletransportam para fora do prédio. Ao mesmo tempo, Fenris continua batendo muito no herói repetidamente, e quando Illuminais pergunta o que ela está fazendo, ela casualmente diz que está tentando se livrar de qualquer malícia restante. Bolerosa então corre e diz a ela que Banasa quer que todos se afastem do prédio para que ele possa consertá-lo, e assim que Fenris ouve isso, ela solta o herói e se afasta. Banasa lança um feitiço que restaura a pousada ao seu estado original, e uma vez que o edifício está estável novamente, todos ajudam a limpar o lugar e a ajudar os feridos. Alguns dos funcionários também perseguem o herói e Suya, que estão tentando escapar, e o cara cava outro buraco para se esconder. Uma vez que tudo se acalma, o gerente agradece a Banasa e seus amigos por toda a ajuda, e diz para aproveitarem o resto da estadia. Fenris está especialmente animada porque agora ela pode finalmente ter seu biscoito comido por Banasa. À noite, enquanto as meninas se divertem na fonte da fertilidade, Liminar se junta a elas e percebe que os jugs da Belerosa são muito maiores comparados aos dela, o que a deixa com ciúmes. Enquanto as garotas brincam, Benasa e Joel relaxam na sauna masculina e conversam sobre várias coisas, reconhecendo a bondade de Benasa para com todas as raças. Joel diz que está pronto para ajudar Benasa a construir uma ponte entre humanos e demônios, e Benasa concorda que trabalhar juntos pode ser a melhor chance de alcançar uma paz duradoura. Depois do banho, todos se reúnem para um grande jantar, e uma das garçonetes oferece a Fenris uma torta de enguia conhecida por dar às pessoas muita energia, que a ajudará a ir por 7 rodadas seguidas. Enquanto eles comem, Belerosa se aproxima de Joel e agradece discretamente por salvar a todos de seu irmão. Mais tarde naquela noite, quando a maioria da casa está dormindo, Benasa e Fenris sentam do lado de fora sob a luz da lua. Ele pergunta a ela o que ela sente sobre os humanos, e ela admite que começou a gostar deles, especialmente depois de passar tanto tempo com ele e as meninas. Quando ela pergunta por que ele mencionou isso, Benasa diz que é porque ele precisa dela ao seu lado se eles vão fazer a paz entre as duas raças. Fenris diz a ele que está pronta para apoiá-lo de qualquer maneira que puder, porque é isso que uma boa esposa deve fazer. Depois disso, eles se deixam levar pelo momento e se beijam antes de fazer amor no Engawa. No dia seguinte, enquanto o grupo volta para casa, as garotas não podem deixar de notar como Fenris está radiante de felicidade, o que é o suficiente para fazer todos adivinharem o que provavelmente aconteceu. Alguns dias depois, a vida na casa de Benasa lentamente volta ao normal, e cada uma das garotas continua com os hobbies que mais gostam. Vilona torna-se uma professora de mágica, Blossom trabalha na sua fazenda com a ajuda de Ria, Piliri cuida dos cavalos, e Belerosa continua com seu trabalho como aventureira. Ela até se torna a testadora oficial de todas as armas e armaduras que Benasa e Joel criam em seu tempo livre, sempre oferecendo feedback útil sempre que volta para casa de uma missão. Logo, a princesa Elizabeth oficialmente assume o trono e pede a seu conselheiro que capture seu pai, que possivelmente fugiu do reino após perder a coroa. Enquanto isso, o herói e Suya ainda são procurados e continuam se escondendo do soldado. De volta à fazenda, Fenris chama todos para o jantar e Benasa se sente orgulhoso da família que construiu em tão pouco tempo. Isso é tudo para este vídeo. Se você gostou, deixe um like e inscreva-se no canal. Se você chegou até o fim, comente "Eu amo pés" como prova.